E sejam muito bem-vindas ao terceiro episódio do Autoestima Talk. Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, vocês sabem, né, que todo episódio tem um tema diferente. Nós vamos continuar no mesmo formato do último, né, onde eu vou falar pra vocês sobre o tema, onde também vai ter a participação da minha mãe, que é uma outra visão sobre esse tema também, né, de uma outra geração, e também a participação de vocês nos comentários que vocês me mandaram ao final do vídeo, e também o sorteio da nossa caneca. Vou mostrar pra vocês aqui, eu já vou mostrar a caneca pra quem não viu, mas ela vem embaladinha assim, gente, ó. Bem linda, vem na caixa assim certinho, que é a caneca do quadro. E essa caneca, gente, ela não está à venda, é realmente para presentear quem participa aqui do quadro, tá? Então a minha já tá aqui com a minha água e ela tá escrito Autoestima Talks. E atrás, em uma relação séria com o amor próprio, que é essa relação que eu quero que vocês desenvolvam com esses quadros aqui no canal, certo? E para você participar do sorteio é só você assistir todo o vídeo e deixar a sua opinião nos comentários, que no próximo sábado eu divulgo tanto no meu Instagram quanto aqui na aba Comunidade. E o nosso tema de hoje é a sobrecarga que é ser mulher. Eu coloquei lá no meu Instagram e aqui na aba Comunidade, eu sempre coloco também pra saber a opinião de vocês. E, gente, eu tinha até esquecido de colocar, eu sempre coloco 2, 3 dias antes pra poder deixar um tempo pra vocês responderem. E eu coloquei esse tema hoje de manhã e choveu de mensagem, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube, porque realmente nós somos a era das mulheres cansadas por diversos e inúmeros fatores, e sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos começar lá do início, né? Lá da nossa criação, quando criança. Quando meninas, o que a gente aprende? O que a gente brinca? Limpar a casa. É sempre pra esse lado, né? Cuidar do neném, que é a nossa boneca e tudo mais. E os meninos, eles são incentivados a desbravar, sabe? Brincadeira mais agressiva e tudo mais. E as meninas não, né? As meninas já crescem com esse estereótipo. E o pior, né? Os meninos vendo as meninas fazerem isso. E muitos deles, acho assim, da nossa geração, principalmente, pra trás, viam isso como errado. Ah, é brincadeira de menina. Não, eu não posso fazer isso, porque é só menina que faz. Hoje em dia eu vejo, principalmente algumas mães de meninos, né, comprando e incentivando, até mesmo tem essas coisas de cozinha e tudo mais pra meninos, de cores neutras, né, pra quem não quiser comprar rosa e tal. E eu acho muito legal tudo isso, porque desde da nossa infância, a gente vai moldando ali o nosso caráter e as nossas crenças, né? No que a gente acredita, o que é certo, o que é errado. E eu lembro da minha infância como, né? Entrando para um outro assunto agora. E a minha mãe vai participar, calma aí que já já ela entra, né, mãe? Isso mesmo. Tá aguardando aqui o momento dela. Mas eu lembro da minha infância, um período curto ali, acho que até eu fazer uns 4, 5 anos, talvez, da minha mãe trabalhando fora, né, mãe? Isso mesmo. Eu trabalhava junto com o seu pai na imobiliária, depois eu saí do seu pai e fui trabalhar em outra imobiliária. Mas foi um período curto, e aí eu ficava com os meus avós e tudo mais. E aí depois a minha mãe ficou mais em casa, mais cuidando da casa e de nós, né, que eu tenho um irmão também 4 anos mais novo. E eu lembro de ter essa imagem e ter crescido até a vida adulta com essa imagem da minha mãe cuidando da casa e o meu pai sendo o provedor da casa, né? Mas isso, quando eu morava com ela ainda, eu morei com a minha mãe até... Quantos anos eu casei, mãe? 24, acho. 24 anos eu casei. Até os 24 anos foi esse cenário, entendeu? Só que eu já tinha isso pra mim, que eu não queria fazer a mesma coisa, né? Que eu não queria. E não tem nada de errado nisso, gente, nada de errado, né? Inclusive, depois a minha mãe voltou pro mercado de trabalho. Quanto tempo faz? Com 50 anos eu vou ter. Eu tenho 50 anos. Eu vou fazer 57. Vai fazer 7 anos que eu voltei a trabalhar. Você trabalhou, então, 4 anos no comércio e 3 comigo. Isso agora, mesmo. Em julho vai fazer 3 anos já que ela trabalha comigo. Então, depois ela voltou pro mercado de trabalho, sentiu essa necessidade e tudo mais, né? Mas eu já sabia que eu não queria isso, que eu queria uma história um pouco diferente. E aí, começam os desafios. E é óbvio, né? Vou contar da minha parte, da minha visão, depois minha mãe conta a visão dela também. E tem desafios, tanto pra quem fica só em casa, pra quem trabalha em casa, tanto pra quem trabalha fora e em casa.
porque o serviço doméstico ele nunca acaba, né, gente? Então não importa se você trabalha só em casa ou se você trabalha fora, mesmo que você tenha alguém pra te ajudar na sua casa, a não ser que você tenha alguém, tipo, 24 horas todos os dias, aí, amiga do céu, você é muito privilegiada, agradeça a Deus por isso, né? Mas se não, a gente sempre tem essas tarefas. E muitas vezes essas tarefas são vistas como invisíveis, né? Por quê? Porque quem tá em casa, as pessoas têm a mania de achar que fica o dia inteiro no sofá assistindo novela e tudo mais, entendeu? E essas tarefas invisíveis como cuidar da casa, cuidar da roupa, cuidar da alimentação, ter aquela rotina ali toda, né, de cuidado com a casa e com a família, com as pessoas que ali habitam, ela simplesmente, às vezes as pessoas que habitam ali, mas não ficam ali o tempo todo, acham invisíveis. É legal chegar em casa e ver tudo limpinho e tal, mas acaba não valorizando isso, né? Eu falo isso por experiência própria. Porque quando eu fazia faculdade, quando eu trabalhava, eu comecei a trabalhar com 21 anos, então eu fiquei até 24 anos em casa. E a minha mãe cuidava da casa tudo sozinha, então a gente chegava, tava tudo limpinho e tudo mais, né? Então são tarefas que às vezes passam realmente como invisíveis. E da mesma forma quem trabalha fora que tem que cuidar da casa, né? Porque depois eu vou discutir mais sobre isso, porque tem umas mensagens muito legais de vocês, né? Porque essa sobrecarga cai nas costas da mulher. Mesmo a mulher trabalhando fora, se tem a mulher e o homem trabalhando fora, as tarefas de casa ficam sob a responsabilidade da mulher e também passam a ser invisíveis aos olhos do outro. E aí entra a parte de dividir tarefas, né? O que vocês acham sobre isso? Eu vou falar minha opinião, que depois eu vou até falar pra minha mãe já falar dela. E eu acho que a gente não tem que pedir. Na verdade, às vezes tem que pedir porque a outra pessoa que mora com a gente não se toca, né? Às vezes tem que pedir. Experiência própria, gente. Quando eu casei, é óbvio assim, que eu já sabia cuidar da casa e tudo mais, porque teve um episódio da nossa vida, né, mãe? Quando eu tinha 12 anos, o que aconteceu? Eu quebrei a perna. Quebrou Tinha a 6 perna. meses que a gente morava aqui em Dourados. Foi em 2012. Minha mãe quebrou a perna e ficou 1 ano sem andar. Entre cirurgia e tala, e gesso e recuperação, fisioterapia, eu sei que ficou 1 ano sem andar. Então eu tive que aprender, eu tinha 12 anos, eu tive que aprender a cozinhar, a limpar a casa, porque, né, a minha mãe não dava pra fazer tudo. Ela até fazia depois, né, começou, arrastava a muleta pra um lado, a perna pro outro, mas a gente tinha que ajudar. Então, quando eu casei, eu já sabia fazer tudo isso. E o meu marido, ele veio, né, de uma criação onde a mãe dele fazia tudo por ele. Então, quando a gente se juntou não, que a gente casou, né? Quando a gente foi morar junto, nossa, foi um caos. No primeiro ano, assim, os primeiros meses foi um verdadeiro caos. Porque, né, vem com essa criação de que a mulher faz tudo, e isso e aquilo me sobrecarregou demais, porque eu trabalhava fora, eu fazia plantão, então era muita carga horária que eu tinha pra cumprir fora. E eu não dava conta, eu simplesmente pirei um dia, sentei no sofá, chorei, falei, não aguento mais, não dá, eu não vou me sobrecarregar desse jeito. Até que a gente arrumou alguém pra ajudar, né, nos ajudar. E ele também começou a desenvolver isso. Ah, mas eu não sei limpar a casa. Ah, não, mas você vai aprender. E no começo, a gente fica naquela, né? Ah, mas não faz do jeito que eu faço, então deixa que eu faço sozinho. Então, gente, né, a gente tem que se controlar pra ir fazendo, nem que a gente vai depois ali, ó, que nem até hoje o Lucas lava a louça, entendeu? A hora que eu vejo o ralo tá cheio de comida lá no ralo, mas eu vou lá, eu tiro, pelo menos lavou a louça. Penso por esse lado, porque senão a gente acaba desestimulando o outro também a dividir as tarefas com a gente. E eu acho super justo. Outra coisa que eu acho também justa é o seu acordo com o seu parceiro, né, ou sua parceira. Se você, tá tudo certo pra você, o seu marido, o seu provedor, e você cuidar da casa, e esse é um combinado de vocês, tá tudo certo também. Foi assim com a minha mãe por muitos anos. Foi, também. por muitos anos. Até que eu tive necessidade de voltar a trabalhar, porque os filhos já tinham saído de casa, já estavam tudo casado, tudo... Casado não, que o Caio ainda tá solteiro, né? Mas cada um com a sua vida. Cada um com a sua vida. Cada um com a sua casa, né? Então também não tem problema nenhum quanto a isso. A escolha é de cada um. Mas eu acho que tem que ter essa conversa, tem que ter essa divisão de tarefas. O que vai fazer o quê? Porque senão a gente cai aqui, ó, hoje reclamando da tal da sobrecarga da mulher. E aí vem uma coisa que vocês falaram muito também, que é a culpa de não dar conta de tudo. Nós não vamos dar conta de tudo, não adianta, não adianta. E por isso que muitas de nós até adoecem. Porque é impossível, é humanamente impossível, né? Você dar conta de... Você tá ali, ó, vários pratinhos, imagina vários pratinhos aqui em torno da minha cabeça. Aí tem o trabalho, tem o casamento, tem filhos, tô falando no geral, né? Tem filhos, tem tarefas de casa, tem responsabilidades.
E aí você quer equilibrar tudo ao mesmo tempo, você só tem 2 mãos. Então assim, não vai dar. Uma hora algum pratinho vai cair. Só que a gente, mesmo sabendo disso, a gente fica ali tentando equilibrar tudo o tempo todo. E vem a frustração, e vem a culpa de não dar conta de tudo. Nós não somos as mesmas todos os dias, então não tem como você render a mesma coisa todos os dias. Eu já entendi isso. Por exemplo, hoje mesmo, sendo bem sincera com vocês, é um dia que eu não tô rendendo muito, né? Talvez porque eu tô com sono, porque ontem eu fui no aniversário, fui dormir tarde, eu não fiz meu exercício hoje, meu corpo tá sentindo? Pode ser, né? Mas se fosse alguns anos atrás e eu não tivesse consciência disso, talvez eu estaria me culpando, estaria muito chateada. Mas é um dia na minha vida que não foi 100%. E nós não vamos ser 100% todos os dias, gente. Não adianta. E essa culpa, ela corrói. Até mesmo da gente tentar abraçar tudo, né? Por sentir essa culpa. Quem aí nunca se sentiu culpada ao estar num feriado? A gente acabou de sair aí do feriado do carnaval, descansando. Você se sente inútil, sabe? Você se sente assim, incapaz, não sei, insuficiente, porque você tá ali descansando. Porque, nossa, tem tanta coisa pra eu fazer, o que eu tô fazendo aqui parada? Né? Quantas vezes, já comenta aí se você já se sentiu assim. Então, essa mania, né, de querer dar conta de tudo, não dá, porque você não vai dar, você precisa entender isso, você não vai dar conta de tudo o tempo todo. E se culpar depois é uma coisa que eu acho que é muito da mulher. E com isso, a gente tenta ali, né, que nem um povo, abraçar tudo, equilibrar todos os pratinhos de uma vez só, ao mesmo tempo, e a gente se culpa e se sobrecarrega, né? Porque a gente acha que a gente é super heroína mesmo. Tem dia que a gente acha que tem que dominar o mundo e todas as áreas e dar conta de tudo. E aí a gente não dá e fica sobrecarregada. Isso reflete em várias outras áreas da nossa vida, né? Vai refletir ali do, eu não tenho tempo pra me arrumar, você não tem tempo pra descansar, não tem tempo pra você, né? Você pensa sempre nas outras pessoas, não assim, gente, Camila, mas eu não vou colocar o meu filho à frente de tudo, mas se você não estiver bem, como que você vai estar bem pra cuidar do seu filho, sabe? Então, eu sempre penso por essa vertente e eu acho que é assim que funciona. Você precisa estar bem, só que ao mesmo tempo, se você ficar se sobrecarregando e querendo abraçar o mundo, que hora que você vai estar bem? E agora temos a participação, essa é a Lígia Camioli, pra quem não conhece, minha mãe, né, mãe? Isso mesmo, gente. Oi, tudo bem? Como vocês estão? Agora vai ser figurinha carimbada aqui. Isso todo mesmo. Episódio. E já vamos começar me corrigindo que eu falei uma data errada, né, mãe? Foi mesmo. Eu não foi em 2012 que eu quebrei minha perna, foi em 2000. Nós chegamos aqui em 1999, em dezembro, e em julho de 2000 eu quebrei a perna. Tinha 6 meses que a gente estava aqui. Então, eu me confundi Tava acabando toda. as férias de julho. Eu me confundi todas nas datas, mas de fato aconteceu e foi assim que eu aprendi a limpar a casa, entendeu, Foi, gente? fazer bolo até. Lembra que você cozinhar. Aprendeu a cozinhar também. Exatamente, foi assim que eu aprendi. E aí, mãe, o que você acha desse assunto sobre a sobrecarga atual, assim, da mulher? Então, gente, se a Camila acha isso, tudo que ela falou, você imagina na minha situação, na minha época, como que não era. Os homens, na minha época, não deixavam, não gostavam muito que as mulheres saíam para trabalhar, né? A gente era realmente criada para lavar, passar, a gente tinha que aprender a fazer crochê, tricô, era o que a gente... Fazia, época, né? A gente fazia, né? Imagina só na época da avó. Nossa, da mãe dela, era dos pior nossos bisavós. ainda. Pior ainda, né? Então não era incentivado realmente, né? E essa divisão de tarefas era pior ainda, né? Não tinha divisão de tarefas, né? O marido saía para trabalhar, a mulher tinha que dar conta da casa toda, de todos os filhos, né? E a hora que o marido chegasse, o marido tinha que estar a janta pronta, tudo arrumado, tudo impecável, né? Então, isso você fala naquela época, na sua época e tudo mais. Mas hoje ainda existem casais que funcionam dessa forma. Eu conheço muitos casais. Então, mas eu acho que são menos do que na minha época, né? Ou na época da minha mãe. Quando eu casei, eu trabalhava numa loja, meu marido trabalhava em outra. Mas eu fiquei 4 anos sem ter filhos. Até eu não ter filhos, eu trabalhava. Depois que eu engravidei e tive a Camila, eu optei por ficar em casa e cuidar dela. Fiquei em casa até meus 50 anos.
Quando eu tive 50 anos, que a Camila já estava casada, o Caio já estava com a vida dele, aí eu voltei a trabalhar. Mas você trabalhou um pouquinho, que a gente falou ali antes, quando a gente era criança, né? Não, eu trabalhei. Curto. Eu trabalhei um período curto com o Cosmo, com meu marido na imobiliária. E eu, na verdade, parar de trabalhar assim, eu não trabalhava fora, mas eu vendia roupa, eu vendia semijoias, né? Eu nunca parei de trazer algum dinheirinho para casa. De né? contribuir, né? De contribuir com alguma coisa. Mas depois, quando eu fiz 50 anos, eu consegui arrumar um emprego, né, fora. Foi difícil porque o meu marido não queria. Olha, dedurando meu pai. Ele queria que eu continuasse em casa, que ele falou assim, mas agora não precisa, os filhos já estão crescidos. Eu falei, então, por isso mesmo. Eu queria uma coisa para mim, não era só pelo dinheiro. Para se ocupar, né? Para me ocupar mesmo. Aí eu voltei a trabalhar. Gente, foi difícil, porque pensa bem, uma pessoa com 50 anos que só ficava em casa, fazendo afazeres domésticos, e voltar a trabalhar, voltar a ter horários, é complicado, né? Mas a gente conseguiu, consegui. Aí depois? Aí quando eu voltei a trabalhar, o meu marido... eu não precisei pedir nada para ele me ajudar nas tarefas de casa. Ele mesmo começou, ele via que eu trabalhava fora, trabalhava em casa, então ele lavava a louça, ele passava um pano na casa, lavava um quintal. Ele sempre me ajudou nessa parte, eu nunca precisei brigar ou pedir muita coisa. Mas a maior parte é sua, com certeza. Não, mas a maior, porque ele não sabe cozinhar, né? Um erro. Erro seu. Um grande erro meu, né? Porque eu sempre falei, não, pode deixar, isso aí eu faço, né? E deixa eu contar uma coisa pra vocês, gente. Ó, um ensinamento. A beleza passa. A fome, jamais. Exatamente. Então bota essa almarada pra cozinhar, gente. Pra saber cozinhar, pelo amor de Deus. Pois é, eu não sei. Disso eu não posso reclamar do Lucas. Ele cozinha muito bem. Ah, cozinha mesmo. Então, mas já o meu marido, ele sabe fazer uma coisa muito bem, que ele faz até hoje pra mim. O café da manhã é ele que faz. Só o café ele sabe fazer. Então, mas é uma coisa que eu deixei, né? Eu não E não te incomoda tanto hoje? Nunca me incomodou, então... É o que eu falei, gente. É o combinado de cada casal. Exatamente, é isso mesmo. E agora vamos àquele momento onde é hora de saber o que vocês pensam sobre isso. Bora, mãe. Vamos lá. Márcia Nascimento. Sobrecarga é realmente algo que nós mulheres carregamos. Se não ficamos atentas, vamos ficando com tudo para cuidar sozinha. Eu tenho aprendido a delegar funções e ter tempo para cuidar mais de mim. Às vezes estamos sensíveis, às vezes não vamos dar conta de tudo. E está tudo bem. Beijos, Camila. Amo seus vídeos e seu conteúdo. Um beijo, muito obrigada. É isso, uma coisa muito importante que ela falou é que a gente vai aprendendo a delegar. Foi o que eu falei. Se desprenda da perfeição, entendeu? Porque senão vai sobrar tudo pra você. Próximo. Agora vamos com a Jamila. Acho que além da sobrecarga e ter que dar conta de tudo, é a cobrança e o julgamento de outras pessoas que muitas vezes são do seu convívio e se acham no direito de falar como você deveria fazer ou não algo. Mas não te ajuda em nada de fato e muitas vezes não dá conta da metade de tudo que você faz. Com certeza, gente. Mas o que a gente tem que ter em consciência também, tem que ter na nossa mente, que as pessoas sempre vão falar, sempre. Não adianta, sempre vai ter a opinião e sempre vai ter quem desvalorize também, principalmente o trabalho doméstico, né? Mas a gente precisa, por isso que você tá aqui me assistindo, entendeu? Por isso que eu falo tanto sobre isso pra vocês. A gente precisa se fortalecer, se blindar contra esses comentários. O que você acredita? Eu acredito que isso é certo. Beleza, então segue na sua. Super cansada, mãe de 2 filhos, trabalha fora, cuida da casa sozinha e ainda é criticada por não ter ninguém para ajudar. Gente, é complicado isso e eu já tive isso também várias vezes, embora não ter filho, mas início de achar que a gente vai dar conta de tudo sozinho. Tem coisas que a gente precisa delegar, Hoje em dia eu tenho uma pessoa que me ajuda uma vez por semana aqui em casa e é a melhor coisa, porque nesse tempo, né, que eu tô ali limpando a casa, que ela é muito mais rápida do que eu tô perdendo tempo ali que eu poderia estar investindo esse tempo em outra coisa, tanto pra fazer em algo pra mim, que é muito valioso também, quanto no meu trabalho. Então aprende a delegar, amiga, porque assim,
com certeza é maravilhoso. Então, ela se sente cansada, mas ao mesmo tempo, ela acha que está no automático. E quando ela não faz nada, ela descansa, ela se sente mal por isso. Foi o que eu comentei com vocês antes, né? Porque quando a gente para, a gente fica no automático, e esse automático é aquele negócio de estar ligado no 220. E aí quando você para, você fala, sabe, dá uma pane no seu cérebro, você fala, gente, tem alguma coisa errada? Eu tô descansando, eu tô parada, eu tô sentada no sofá, como assim? Agora vai fazer uma viagem, só ela e o marido. É a primeira vez sem os filhos. Parabéns! Mas ela vai deixar os filhos com a sogra e ela não sabe se vai dar conta. Vai! Menina, deixa eu te contar uma coisa, ela vai dar conta. É essa mania que a gente tem de que o outro não vai fazer igual. Pode ser que ele não faça, né? Pode ser que ela não tenha os mesmos cuidados da mesma maneira, a mesma metodologia que você usa. Pode ser, mas eu tenho certeza que você vai voltar, você vai lá, aproveita essa viagem, você vai voltar e seus filhos estarão ótimos, sabe? A gente tem que parar com essa mania também de achar que só a gente sabe fazer as coisas, gente. E às vezes, né, não existe um jeito só de fazer a mesma coisa. Na verdade, às vezes não, sempre, né? Não existe. Próximo comentário. Agora é com a Jéssica. Sou mãe e no momento não estou trabalhando fora. E fico chateada como a maioria das pessoas não valorizam o trabalho doméstico. Simplesmente debocham e dizem que você não faz nada. Fico o dia inteiro de boa no sofá. Aí, hoje, eu digo que a máquina pega as roupas e lava sozinha. A comida se faz sozinha. A geladeira se abastece sozinha. Meu filho, apesar de ter apenas 1 ano, faz a comida, toma banho, vai para a creche, tudo sozinho. Enquanto isso, eu estou no sofá. Tá vendo? É uma ótima resposta, né? Uma ótima resposta. Porque as pessoas pensam mesmo que quem tá em casa não tá fazendo nada. Experiência própria. Gente, eu trabalho em casa, eu saio pra gravar nas lojas e tudo mais, mas o meu estúdio que eu tô gravando agora é em casa. As pessoas já falam isso. E olha que eu publico o meu trabalho, né, na internet e tal. As pessoas já falam isso pra mim, sabe? Que, qualquer horário é hora de marcar qualquer coisa. Porque ela trabalha, mas ela trabalha em casa, entendeu? Imagina quem cuida da casa e dos filhos, né? Então, realmente, esse julgamento não é algo isolado, sabe? É uma coisa, infelizmente, que ainda faz parte da nossa cultura, sabe? De julgar e invalidar esse trabalho de quem trabalha em casa. Agora é da Leilane. Ser mulher é uma cobrança eterna. E quando não é os outros, somos nós mesmos que cobramos. Eu tenho uma questão que preciso melhorar. Tenho dificuldade de descansar. Se tem serviço para fazer, eu não consigo deixar para depois. Fico incomodada enquanto não faço. Gente, mas assim, o que eu penso sobre isso? Já fui assim também, né? Já fui muito de não conseguir descansar nem domingo, nem feriado, nem nada. E uma coisa que eu tenho aprendido cada vez mais é que a gente vai embora e as coisas ficam. Então, coisas são somente coisas, né? Não tem como a gente valorizar mais as coisas do que o nosso próprio bem-estar. Então, eu não me cobro mais, por exemplo, se eu ontem mesmo não terminei de lavar roupa, porque me chamaram pra jogar um beach tennis e eu saí correndo pra jogar e não deu tempo de terminar de lavar roupa, eu deixei pra hoje. E eu fui sacrificada por isso? Não. Eu mesma poderia me cobrar por isso, né? Como essa questão que você falou que você ainda tem que melhorar. Mas você tem que melhorar mesmo essa questão, porque você tem que estar acima das coisas, sabe? Como eu disse, né, gente? Ó, a gente não sabe a nossa hora, então a gente precisa aproveitar e precisa parar de se ocupar nesse tempo de descanso, porque o descanso, ele é imprescindível. Ele é tão importante tanto quanto no dia que você tá sendo super produtiva, né? Porque a gente não é uma máquina, não tem como você ficar ali, ó, 24/7 ali, né? De segunda a segunda, trabalhando, não interessa se é dentro, se é fora de casa. E que hora que você vai descansar? Que hora que você vai repor as suas energias? Que hora que você vai fazer algo por você pra você se sentir bem? E agora o pessoal do Instagram também vai participar. Bora, mãe, primeiro. Pra mim, a maior sobrecarga é a mental. Percebo homens acomodados nesse cenário. É o que a gente tava falando antes. A gente precisa educar. A gente precisa... Não é educar, tô brincando, né? Mas a gente precisa ter essa conversa. E principalmente você que ainda namora, você que ainda não casou, né? Já dá uma sondada. Porque não vai mudar muita coisa, né? Na verdade o Lucas mudou muito, né? Do namoro pro casamento. Mas você já vê ali a personalidade da pessoa, o que a pessoa pensa sobre isso, sobre divisão de tarefas e tudo mais. Mas isso tem que ser muito conversado. E muitas vezes a gente deixa a outra pessoa acomodada mesmo. Se você
pegar essa responsabilidade de fazer tudo sempre sozinha, ele nunca vai fazer. Seu parceiro ou sua parceira nunca vai tomar iniciativa porque sabe que você vai fazer, entendeu? Então não precisa ele fazer. Agora, a partir do momento que você sentar e conversar e deixar de fazer, deixar aquela responsabilidade para aquela pessoa, pode demorar, mas aí as coisas vão começar a funcionar. A ditadura de ser bela é uma sobrecarga. Tem que ser magra, pele linda, cabelo impecável, etc. Gente, essa parte também é uma coisa que sobrecarrega a mulher, né? Porque a gente tá falando aqui de responsabilidades, de trabalho, de cuidar da casa e de se cuidar também. Chega esse momento, né? Dessa ditadura da beleza que realmente acontece. Em busca, assim, incessante de se encaixar em padrões, acontece muito. Eu acho que, na verdade, a gente tá na era onde isso mais acontece. Onde o Brasil, eu não sei se é o segundo país que mais tem procedimentos estéticos. E por que isso, gente? Porque a mulherada quer se encaixar num padrão. Porque quando começou a colocar silicone, lá nos anos 2000, na época lá acho que da Carla Pérez, sei lá, a hora que começou a estourar, todo mundo quis colocar o silicone. É o boom do silicone, porque todo mundo tinha que ter o peito igual. Hoje em dia, todo mundo tem que preencher o lábio e ter a boca igual, sabe? Então, essa busca incessante, ela realmente maltrata a gente. Por isso que você precisa exercitar o seu amor próprio ali. Tem muitos procedimentos que eu acho lindo nas outras pessoas e eu não reclamo, sabe, gente? Quer fazer cirurgia plástica, quer fazer procedimento, faz o que você quiser, o corpo é seu, né? Você tem esse direito de escolha, mas é algo que muitas coisas eu não tenho vontade de fazer. Eu já tive, né, quando eu era adolescente, autoestima frágil e tudo mais, né? Naquela época cheia de inseguranças. Mas, por exemplo, eu morria de vontade de colocar o silicone quando eu era adolescente. Minha mãe não tinha condições, nem meu pai, então não tinha oportunidade alguma de colocar. E eu pensava, quando eu estiver trabalhando eu vou colocar. Hoje em dia eu dou graças a Deus de não ter colocado, porque eu acho que eu não me identificaria em nada, que eu ia ter me arrependido, e do jeito que eu sou cagada, eu ia ter aquela síndrome de Rage, sabe, que tem um monte tá em estudo ainda, né, não sei se tá comprovado 100%, mas que tem aquele monte de sintomas autoimunes e tudo mais. Então eu deveria estar encaixada aí hoje em dia, sabe? Então, a maturidade, o cultivo do amor próprio traz essa segurança mais pra gente, sabe? Por isso que é importante se fortalecer mais. Próximo comentário. O pior da sobrecarga é a culpa que carregamos com a cobrança sobre nós mesmos. Será que é possível ter sucesso profissional dando conta de casa, filha, comida, marido? Me pergunto isso todos os dias e me culpo todos os dias por pensar assim. Mas não é um pensamento errado. Porque a sobrecarga, ela resume tudo isso aí que você falou, né? Porque antigamente, como a gente comentou ali, na época, né, da minha avó, bisavó e tudo mais, eram poucas as mulheres que iam pro mercado de trabalho. E hoje em dia, a gente também tem esse sonho, né, de ter uma carreira profissional. Todo mundo tem? Não, mas a maioria, acredito que a maioria, não sei, em porcentagem não sei dizer. Mas algumas mulheres têm esse sonho, né? Eu sempre tive, de ter sucesso na carreira profissional. E como a gente tende, principalmente, a ter essas tarefas direcionadas para a mulher, a sobrecarga vem. Então, eu acredito que é possível ter sucesso profissional e enxergando assim, tendo uma consciência de classe, vai ser possível para todo mundo. Então, a mulher que com certeza tem dinheiro para pagar uma babá, para deixar os seus filhos, para contratar uma pessoa para ficar todo dia ali cuidando da própria casa, ela vai ter a cabeça mais livre, né, pra pensar ali, pra focar no lado profissional. Agora, nós, meras mortais, né, que temos que dar conta de tudo, e isso eu ainda nem tenho filhos, né, dizendo pra quem tem filhos, é muito mais complicado. Então, é ali quase que matar um leão por dia, infelizmente. Próximo. Maternidade nunca é dividido. O peso sempre é da mulher, mesmo com o pai ajudando. A sobrecarga é da mulher, amamentar, trocar fralda, ninar, lavar roupa, fazer comida, preparar mochila. Isso cansa mais a parte mental do que a física. Eu não sou mãe, mas eu imagino que é bem assim mesmo. E como foi com você, mãe, quando você se tornou mãe? Como você se sentiu? Foi tudo isso e mais um pouco, porque, né? Porque pensa bem, você tem que amamentar, né? Amamentar é uma coisa que você tem que... É durante o dia, é durante a noite. A criança não tem um reloginho, demanda, ela né? não tem, ela vai lá. E o peito tá com a mulher. Exatamente, o homem não pode fazer nada. O máximo que ele pode é ir lá pegar a criança. Meu marido ia lá, pegava você, né? Pegava você, me trazia. Toma. Mas
Aí eu tinha que amamentar, fazer arrotar, aí trocar a fralda, até que aí eu ia fazer você dormir de novo, até eu pegar no sono, já tava na hora de você acordar de novo. Então, e aí a privação do sono ali durante a noite, eu imagino, às vezes eu não durmo bem, hoje mesmo não dormi bem, já tô assim, pensando, nossa, não dormi bem, por isso que eu não tô bem. Imagina ali, durante meses e meses e meses, e às vezes até anos, né, nessa rotina. É pesado. É bem pesado. A maternidade pra mulher é assim, deve ser 100 vezes mais pesado do que pro homem, com toda Sim, certeza. com certeza, porque toda a responsabilidade é dela, né? Você tem que fazer tudo pela criança. E a criança não é, ela é sua responsável mesmo. Você é responsável por ela mesmo. Não tem o que fazer. Então você tem que cuidar. É solitário, né? É. Tem que cuidar muito da saúde mental nesse momento, eu acredito. Tem, muito. Calma aí que tá acabando, gente. Tem esse daqui, ó, que é uma opinião muito boa. Juliana Oliveira. Oi, Camila. Então, apesar de estarmos vivendo um avanço enorme em relação ao espaço que a mulher conquistou, às vezes tenho a sensação que conseguimos ter mais trabalho. Sabe, a responsabilidade acaba sendo bem maior para a mulher. Tem que trabalhar, porque se for só dona de casa, sofre preconceito também. Continuando trabalhando fora de casa e em casa, dar conta dos afazeres, alimentação, preparação e ainda tem que lutar para ter respeito das outras mulheres. Acho que tudo virou uma confusão de valores, porque tem mulheres que querem ser donas de casa, mas uma grande parte dos homens não querem ser o provedor da casa. E tem outras mulheres que trabalham e dividem contas, porém os afazeres não é ter a minoria. Por mais difícil que pareça, acho que é a minoria das mulheres que tem o marido que divide tudo. Às vezes acho muito complicado ser mulher. Meu marido não me cobra nada, mas a única coisa que ele faz é colocar o lixo para fora e não é bagunceiro. Gente, e é uma situação muito louca, né? Realmente, hoje a gente tem mais oportunidades, só que a gente tem muito mais responsabilidades, né? Muito mais afazeres, e é por isso que a gente tá nessa era de realmente estarmos cansadas. Toda vez que eu posto lá nos stories, muitas pessoas falam, né? Desabafa, tô cansada. As mulheres só mandam isso. E nós somos essa era de mulheres sobrecarregadas, de mulheres cansadas, porque é essa fase que a gente vive hoje em dia, né? E quanto a isso de inversão de valores, quem vai ser o provedor, quem não vai, eu acho que é muito como eu já disse aqui, do combinado de cada casal. Como eu disse também, se você namora, você investigue isso e combine isso antes de casar. É muito importante mesmo. E cada casal funciona de um jeito, né? Eu conheço casais que têm contas separadas, que cada um tem o seu dinheiro e dividem as contas, né? Eu conheço casais que eu vi os meus pais fazendo assim, o Lucas viu os pais dele fazendo assim, que é o dinheiro sendo dos dois, todo o dinheiro que entra é do casal. Então aqui em casa a gente não tem separação de dinheiro, sabe? A gente tem cada um tem sua conta, né? Mas a gente tem acesso e tudo mais. Mas é o que funciona pra gente. Da mesma forma que não tá errado o casal que quer dividir as contas por igual ali, ou proporcional ao salário que cada um ganha. E eu acho que isso é muito pessoal mesmo, é o que funciona. Mas tem que funcionar sem pesar, sabe? Tem que funcionar sem te sobrecarregar. Nós já viemos historicamente aí realmente dessa sobrecarga de tarefas, né, o que nos deixa hoje em dia muito cansadas, mas se dentro do seu relacionamento você tem essa via de comunicação, comunique o seu parceiro, sabe? Peça ajuda, embora a gente já falou que é pra dividir, mas às vezes ele não entende isso porque a criação dele foi diferente da sua. Então se tiver sobrecarregando, foi o que eu fiz com o Lucas, sabe? No primeiro eu posso até trazer ele um dia pra falar sobre isso. O que até ontem a gente foi no aniversário e tava falando, e a gente tava falando sobre isso, que o primeiro ano foi terrível mesmo, né? E eu dei 2 passos pra trás, parei de reclamar, porque ele não fazia as coisas bem, e hoje em dia, como eu já disse aqui, ele cozinha muito melhor do que eu. A gente divide as tarefas aqui em casa, né? Então eu fico mais com a limpeza da casa, embora tenha uma pessoa que me ajuda a limpar, a gente sabe que tem serviço todo dia, né, pra fazer. Fico com a roupa também, e ele fica com a comida, sabe? Então dentro da nossa rotina funciona dessa forma. Tem gente que acha um absurdo que ele cozinha. E é assim, gente, né? Cada um tem que buscar a sua rotina ali pra se sobrecarregar cada vez menos.
Cada vez menos. E entender que você não vai dar conta de tudo e entender que você precisa de um tempo pra você também, tá bom? Não esqueçam de comentar aí qual é a sua opinião sobre esse assunto, porque aí eu vou fazer o quê? O sorteio da caneca. Nós já tivemos uma sorteada no episódio passado, que foi a Nani Souza, lá de Blumenau, ela que levou a caneca, tá? Deixa o seu like também, deixa um coração rosa pra eu saber que você assistiu até aqui no seu comentário, deixa o seu comentário pra você participar do sorteio, mas também pra gente saber, e você que é mulher que tá aqui me assistindo, vai dar uma lida nos comentários também pra saber a opinião de todo mundo, tá bom? Se inscreve no canal, manda esse vídeo pra uma amiga, chama ela pra se inscrever também. Um grande beijo, até o próximo. Fala tchau, mãe, pra elas. Tchau, gente.